Hoje, vamos viajar até o coração do Império Romano para explorar uma das figuras mais intrigantes e lendárias da antiguidade, os gladiadores, homens, e até algumas mulheres, que viviam e morriam para entreter o público nas arenas romanas. Eles não eram apenas lutadores, mas verdadeiros ícones de coragem e resistência, admirados por multidões e temidos por suas habilidades. Eu me chamo Kairos Valente e hoje você vai descobrir quem eram esses gladiadores, como viviam e, afinal, por que suas histórias ainda fascinam o mundo hoje? Fiquem com a gente para conhecer a realidade brutal e heroica dos gladiadores de Roma. A origem dos gladiadores. A prática dos combates de gladiadores tem raízes mais profundas do que muitos imaginam. Embora popularizada em Roma, acredita-se que ela tenha começado com os etruscos, povo que habitava a Península Italiana antes da formação do Império Romano. Para os etruscos, o combate era uma espécie de rito funerário. Quando uma pessoa importante falecia, escravos ou prisioneiros eram forçados a lutar até a morte em sua homenagem, acreditando-se que esse sacrifício apaziguava os deuses e honrava o falecido. Os romanos se inspiraram nesse costume, mas adaptaram a prática para transformá-la em algo grandioso e, acima de tudo, um espetáculo. No início, os combates eram organizados como parte de cerimônias religiosas e oferecidos pela aristocracia romana como forma de mostrar poder e prestígio. No entanto, a popularidade desses eventos cresceu tanto que se tornaram parte essencial da cultura romana, realizando-se em arenas gigantes como o Coliseu e atraindo multidões de todas as classes sociais. Os primeiros combates de gladiadores em Roma datam de aproximadamente 264 a.C. e eram realizados em ocasiões especiais, como funerais e celebrações militares. No entanto, com o tempo, esses combates se expandiram, transformando-se de rituais religiosos em eventos que glorificavam a força e a brutalidade do Império Romano. A evolução dos jogos de gladiadores simboliza como o entretenimento e a política estavam interligados na Roma antiga, com os combates representando uma forma de manter a população sob controle e distraída dos problemas políticos. Quem eram os gladiadores? É comum imaginar que todos os gladiadores eram prisioneiros de guerra ou escravos, e embora isso fosse verdade para muitos, não se limitava a eles. Inicialmente, prisioneiros, escravos e criminosos eram a base dos gladiadores. Muitos desses homens eram forçados a lutar, enfrentando a morte como uma forma de punição ou de sobrevivência. Contudo, conforme os jogos ganhavam popularidade, gladiadores começaram a surgir de outras classes. Homens livres e até cidadãos romanos em situações de pobreza extrema ou que buscavam a glória se voluntariavam para a arena. Além disso, esses homens que optavam por lutar recebiam tratamento diferenciado e treinamento rigoroso, tornando-se especialistas em técnicas de combate. Cada gladiador era rigorosamente treinado para um tipo específico de luta, desenvolvendo habilidades exclusivas que encantavam o público e aumentavam o suspense das batalhas. Dentre os estilos mais populares, temos o Murmilo, que utilizava um escudo grande e uma espada curta, o Retiarius, que portava uma rede e um tridente, e o Traex, equipado com um pequeno escudo e uma espada curva. Esse treinamento especializado transformava os gladiadores em verdadeiros espetáculos vivos, prontos para entreter o público a qualquer custo. O treinamento dos gladiadores. A vida dos gladiadores era extremamente rigorosa. Para se tornarem bons lutadores, eles precisavam mais do que força física. Precisavam de agilidade, resistência e uma mentalidade de sobrevivência. Assim que um novo gladiador chegava a uma ludus, escola de gladiadores, ele passava por um treinamento intensivo e brutal. Esse treinamento não envolvia apenas o manejo de armas, mas também ensinava técnicas para manter a calma e controlar o medo diante do público e, principalmente, do adversário. Cada gladiador era designado para um estilo específico de combate, que ditava não só a escolha das armas, mas também as estratégias e movimentos que ele utilizaria na arena. A combinação de estilos diferentes era um dos principais atrativos dos espetáculos, pois criava batalhas emocionantes e imprevisíveis. Além do treinamento de combate, os gladiadores seguiam uma dieta rigorosa, focada em carboidratos para garantir energia nas lutas. Eles também consumiam uma espécie de bebida energética feita de cinzas, que se acreditava ser benéfica para fortalecer os ossos e aumentar a resistência. Embora a vida de gladiador fosse perigosa e incerta, para muitos deles, essa era uma forma de escapar da pobreza, ganhar algum status e até mesmo, em raros casos, alcançar a liberdade. O espetáculo na arena. Quando pensamos nos gladiadores, a imagem que vem à mente é a de arenas imensas, como o Coliseu, onde milhares de pessoas assistiam aos combates. Mas o que acontecia realmente nesses espetáculos? Os combates de gladiadores eram cuidadosamente organizados e planejados. As lutas eram anunciadas com antecedência, e o público, composto por pessoas de todas as classes sociais, desde plebeus até o imperador, aguardava com entusiasmo. Antes dos combates principais, animais exóticos,
trazidos de diferentes partes do império, eram exibidos e até caçados na arena, como parte do espetáculo. A luta entre gladiadores começava com a famosa saudação ao imperador: Ave, César, aqueles que vão morrer te saúdam. Essa frase carregava um peso enorme, pois muitos dos gladiadores sabiam que aquela poderia ser a última luta de suas vidas. No entanto, a coragem e a dignidade com que enfrentavam essa realidade os tornavam ainda mais admirados pelo público. Para os romanos, assistir a essas batalhas não era apenas entretenimento. O combate representava um símbolo do poder romano, uma prova da força, coragem e resistência que eram tão valorizadas na cultura romana. A arena era um microcosmo do próprio império, onde honra, glória e morte estavam sempre lado a lado. A vida e a fama dos gladiadores. Embora a vida de um gladiador fosse brutal e muitas vezes curta, alguns se tornavam verdadeiras celebridades. Gladiadores habilidosos e populares eram vistos como ídolos, e alguns acumulavam riquezas e fama comparáveis às das maiores personalidades da época. As mulheres, especialmente, eram fascinadas pelos gladiadores, e registros indicam que muitas nobres mantinham relacionamentos com eles. No entanto, essa fama também trazia seus desafios. Gladiadores célebres eram constantemente desafiados por outros em busca de glória, e a pressão para vencer cada combate era intensa. O gladiador Espartaco é um exemplo de como esses homens podiam ir além da arena. Originalmente um prisioneiro de guerra, Espartaco liderou uma das mais famosas revoltas de escravos contra Roma, se tornando um símbolo de liberdade e resistência. Embora a rebelião tenha sido esmagada, a história de Espartaco inspirou gerações e se tornou um marco na luta contra a opressão. O fim dos gladiadores. Com o declínio do Império Romano e a ascensão do cristianismo, os combates de gladiadores começaram a ser vistos como cruéis e sem propósito. A Igreja cristã condenava o derramamento de sangue como entretenimento, e a sociedade romana estava mudando. Em 404 d.C., o imperador Honório proibiu oficialmente os combates de gladiadores, pondo fim a uma prática que havia durado séculos. A extinção dos combates marcou o fim de uma era de brutalidade e espetáculo, mas o legado dos gladiadores continuou a viver. A imagem do gladiador se tornou uma metáfora de resistência e coragem, e suas histórias foram preservadas em textos, peças teatrais e, séculos mais tarde, em filmes e séries. Hoje, os gladiadores são lembrados como heróis trágicos que, apesar das adversidades, enfrentaram seus destinos com bravura. Eles representam o lado mais sombrio, mas também o mais humano, do Império Romano, nos lembrando de que, mesmo nas épocas mais violentas da história, os homens buscavam significado, honra e, em última instância, um legado. Curiosidades rápidas. Sabia que alguns gladiadores eram pagos? Embora fossem escravos, aqueles que sobreviviam por anos acumulavam recompensas e, às vezes, podiam comprar sua liberdade. Gladiadoras existiram. Apesar de serem raras, algumas mulheres lutavam nas arenas e eram chamadas de gladiatrix. Em certas ocasiões, gladiadores lutavam com armaduras personalizadas e inspiradas em deuses romanos, aumentando ainda mais o valor simbólico das lutas. Se você gostou de explorar o mundo dos gladiadores e quer conhecer mais sobre as lendas e mistérios da antiguidade, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos que também curtem esses temas. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o fascinante mundo antigo. Até o próximo vídeo!